Pena de morte. Este assunto tem gerado muita controvérsia, porque se crê na suposta autonomia do homem. Quando ele acredita que a sua própria razão é a base para determinar o que é verdadeiro, bom e justo. Isto omitindo e sendo indiferente ao que Deus diz na sua palavra. O dilúvio foi uma manifestação histórica do justo juízo de Deus. Gênesis 6:13. O outro juízo ainda virá. Isso está em 2 de Pedro 3, do 4 ao 7. É o juízo que vai vir ainda sobre o mundo, que está profetizado. Entendendo que esse juízo é juízo de Deus, ok? É uma obra de Deus esse juízo. Assim como o dilúvio. Por mais irônico que pareça, Deus, olha bem, Deus estabeleceu a pena de morte para preservar a vida. Olha bem, estabeleceu a pena de morte para preservar a vida, ameaçada constantemente pela tendência violenta do ser humano. Aqui um exemplo, a lei do talião. Todos estão familiarizados com a lei do talião. E olho por olho, dente por dente. Isso está na Bíblia, ok? Êxodo 21, do 12 ao 17, também do 22 ao 24, e Deuteronômio 19, capítulo 19, do 11 ao 13. Aí vocês podem encontrar isso que eu estou mencionando. Novo Testamento, Romanos 13, de 1 ao 5. O apóstolo Paulo diz: Deus deu ao magistrado o poder da espada para aplicar a pena capital quando seja necessário. Está em Romanos, Novo Testamento. Em Atos 25, do 10 ao 11, o próprio apóstolo Paulo afirma que não cometeu crime digno de morte quando ele estava sendo julgado. Em Gênesis 9, 6, disse: pelo homem o sangue do assassino será derramado. Aquele que derrama o sangue alheio, o seu sangue também será derramado por outro homem, diz o texto. Deus designa seus agentes para levar a cabo esta lei. Um dos argumentos em contra da pena de morte hoje, porque são vários, é que os magistrados podem errar ao enviar à morte um inocente. Isto é uma possibilidade, mas não anula a lei de Deus. Se o argumento é o possível erro, então não se deveria aplicar nenhum tipo de castigo a qualquer crime. Porque o magistrado poderia errar também. Ademais, o posicionamento em contra é movido, olha bem, é movido pela orientação humanista dos nossos tempos. Quando a razão humana se sobrepõe às razões de Deus. Aquilo que eu mencionei para vocês faz um momento. A necessidade do ser humano, a conveniência do ser humano e a sua visão humanista e secularizada prevalece sobre o que Deus diz. Esta é a realidade. Etapas da história, com respeito ao tema, logicamente. Havia uma época na Bíblia que se chama a época do patriarcado, os patriarcas. Um exemplo concreto de patriarca, entre vários, temos o caso de Abraão, o mais famoso dos patriarcas. Se fala no Antigo Testamento da casa de Abraão, da família ou da casa de Abraão. Mas muita gente crê que Abraão era ele, a mulher e o filho. Mas na casa de Abraão, queridos, tinham mais de 300 pessoas. Quando se fala da casa de Abraão, está falando não somente da esposa, pode estar falando dos filhos, pode estar falando de sobrinhos que estão vivendo, de irmãos que têm com as famílias deles.
está falando dos servos, está falando de escravos, está falando também dos homens armados que guardavam a tribo. Então, a casa de Abraão era muita gente, um patriarca era muita gente. Agora, uma coisa que muita gente desconhece, que um patriarca na Bíblia, querido, olha bem, um patriarca, aquilo que nós conhecemos como os três poderes hoje, poder legislativo, executivo e judiciário, esses três poderes, na antiguidade, estava resumido na vida de um patriarca. O patriarca, ele estabelecia a lei na sua casa. E olha bem, ele julgava os assuntos. Ele era o poder judicial. E ele era também o poder executivo, porque ele comandava os homens armados que estavam na casa dele. E ele tinha o poder de vida e morte, inclusive sobre os filhos e a esposa. Era a decisão do patriarca. Ele podia decidir a pena de morte de qualquer membro da sua casa. Esses três poderes foram estabelecidos por Deus. Os três poderes que nós conhecemos hoje foram estabelecidos por Deus, primariamente nos patriarcas. Porque não existia aquilo que nós conhecemos hoje como as nações, os países, como nós conhecemos hoje. Não existia. Depois veio outra época, a época dos reinos, dos impérios. E aí, claro, tinha o imperador ou tinha o rei. A palavra do rei era lei. Ele tinha o poder, ele era a lei, o rei. O rei, ele não somente era a lei, ele julgava também o que era necessário, ou delegava os julgamentos a outros. Ele era o poder executivo também, porque todas as forças armadas estavam baixo às ordens do rei. Então, outra vez, os três poderes estavam debaixo de um homem. É interessante ver isso na história do Império Romano. Curiosamente, o César romano, ele não se conformava de ter os três poderes. Porque ele era também a lei, ainda que tinha um senado, olha bem, eles tinham um senado, o rei, debaixo do imperador, que logicamente limitava bastante, de repente, os poderes do rei. Mas o rei, ele era a lei, ele seguia sendo a lei, ele seguia julgando, ele seguia decretando pena de morte na vida de quem quisesse. O imperador era o rei. Mas como não se conformava com os três poderes, ele queria também ser Deus. Por isso, o divino César, Ave César, o filho de Júpiter, o filho dos deuses, né? Isso demonstra a ambição do homem, né? Interessante. Mas depois chegamos ao que nós temos hoje, que são essa configuração dos países. Olha bem, países geopolíticos. Países geopolíticos, como o Brasil, como a Argentina, como o Chile, como a Colômbia. E esses países seguiram tendo os mesmos poderes, as mesmas instâncias. Como vocês sabem, nós temos um poder judicial, temos um poder executivo e temos um poder legislativo, só que está distribuído em grupos corporativos, esses poderes. Mas esse desenho, esse formato, ele segue vigente. E as atribuições desses poderes, olha bem, é muito importante entender isso, querido, é muito importante. As atribuições desses três poderes seguem intactas desde o Antigo Testamento, desde a antiguidade até o dia de hoje. Seguem intactas suas atribuições. Outro argumento em contra, Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Disse, não matarás, a lei de Deus. Mas, queridos, quando essa lei está dizendo não matarás, o que ela está dizendo é o seguinte, você e eu não podemos matar ninguém. Você e eu não podemos matar a ninguém. Mas o Estado
o poder judiciário de um país, o poder executivo de um país, o poder legislativo de um país, tem sim o poder de decretar pena de morte. Muitos não entendem como a maior democracia do planeta. Sabe qual é a maior democracia do planeta? Estados Unidos. A maior democracia do planeta, muitos dos estados, de mais de 50 estados americanos, muitos desses estados hoje ainda têm a pena de morte. Boa noite, vocês. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Muitos desses estados americanos ainda detêm a pena de morte. Estamos falando da maior democracia no planeta, que é hoje os Estados Unidos. Muita gente não entende como que o país da liberdade, o país onde a liberdade individual é extremamente importante, pode ainda ter vários estados preservando a pena de morte. A razão que muitas pessoas não entendem, olha bem, a razão que muitas pessoas não entendem é que a Constituição americana ela foi totalmente inspirada na Sagrada Escritura. Ela foi configurada de acordo com valores e princípios da Sagrada Escritura. Tem muita gente que não sabe isso. E esta é a razão pela qual você ainda escuta que nos Estados Unidos ainda tem a prática de pena de morte. Claro, vários estados aboliram essa lei, mas não todos. Por isso, muitos criminosos parece que buscam cometer seus crimes mais nos estados que não têm a pena, que têm abolido a pena, né? Mas aqueles que ainda preservam a pena de morte, os criminosos vão com mais, como se disse, com patinhas de gato, né? Com cuidado, porque sabem que são pegos, não vão escapar. Sem o governo civil para exercer autoridade e poder delegados por Deus, os seres humanos atuariam individualmente para exigir vingança e tomar a lei em suas próprias mãos, o que se converteria. Então, o resultado seria anarquia. Vocês querem um exemplo de anarquia hoje? Somália, país da Somália. Ficaram sem governo durante um período extenso. Sabe? Cada um faz o que quer. Matam, roubam, sequestram. Acontece de tudo. Até piratas na praia eles têm. Aí grupos armados espalhados pelo país inteiro, matando, roubando, fazendo o que quer. Anarquia total. Sabe o que é isso? Falta de governo, falta de lei, falta de ordem, né? Então, o resultado seria anarquia. Cada pessoa seria lei para si mesma. Aí, em Deuteronômio 16, 18, temos uma referência sobre isso. A importância que Deus, ele designa seus agentes magistrados. Deus designa seus agentes magistrados, juízes, para poder fazer valer a lei. Isso desde o Antigo Testamento, isso é assim. Coloquei entre aspas. Claro está que as causais da pena de morte deveriam ser conforme as Escrituras. Aqui temos um dado, eu coloquei esse dado interessante, talvez um pouco fora do contexto do que estamos falando. Um dado interessante de Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Sabe o que diz aí? Esse texto? Que se um homem ele encontra um ladrão dentro da casa dele, ameaçando a integridade da família, se ele derramar o sangue desse ladrão, se ele matar o ladrão, ele está livre de culpa. Isso está na lei, a lei do Antigo Testamento.
Deus decreta isso. Se um homem, enquanto um ladrão ameaçando a integridade da família dentro da sua casa, ele matar, ele está livre de culpa. Ali está o texto. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo, em caso que sobreviva. É interessante isso. Gente, não esqueçamos que essas leis foram estabelecidas por Deus, não foram estabelecidas por homens. Vocês podem perceber como o mundo tem mudado de lá para cá. Sem querer atrapalhar, a China chegou atrasada. Qual parte está aqui do texto? Este é Êxodo 22, 2. Obrigado. Agora, vocês podem entender e perceber que o humanismo tem feito um trabalho de joalheria na mente das pessoas hoje. O humanismo tem feito um trabalho impressionante. O secularismo tem feito um trabalho impressionante. Não somente no mundo, também nas igrejas, no meio da chamada instituição cristã, em todo o mundo. Isso é um problema que hoje está no mundo inteiro. A base primordial para a pena de morte não é, estou falando dentro do texto bíblico, ok? A base primordial para a pena de morte não é a satisfação humana, não é um tema de vingança, senão por uma verdade bíblica, ok? Busquem a referência em Gênesis 9, versículo 6, ok? Busquem a referência em Gênesis 9, 6. Pode colocar aí o Gênesis 9, 6, por favor. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Por quê? A imagem de Deus foi o homem criado. Frente a isso, eu quero fazer um comentário. Apesar da imagem, olha bem, isso é importante, apesar da imagem corrompida, a imagem divina, a imagem de Deus corrompida no ser humano, desde a queda de Adão, ele segue sendo um ícone, um reflexo de quem é Deus. Isto é, ele segue sendo uma pessoa, apesar de tudo. E isso é tomado em conta. Preservar a vida em contra da violência, a proteção para a sociedade, é outro fator que deve ser tomado em conta. Na Bíblia, a prisão de um criminoso, olha bem, prisão de um criminoso nunca era instrumento de punição. Tampouco era instrumento de reabilitação ou proteção da sociedade. A razão pela qual se prendia alguém não era para punir nem reabilitar, como fazem hoje. Senão, era um lugar onde o criminoso esperava o julgamento. E muitas vezes esse julgamento terminava em pena de morte. Outras vezes, simplesmente terminava em um castigo leve e a restituição. Essa era a norma bíblica no Antigo Testamento. Essa ideia de prender o cara para poder se reabilitar, ter 5 anos, 10 anos preso, isso não existia, segundo a lei de Deus. O cara era preso, era para segurar o cara, a prisão, até ele ser julgado. Uma vez que julgava, o cara era morto ou ele era obrigado a restituir o dano, o prejuízo que causou. E a coisa era bastante forte. O que sim encontramos é o princípio da restituição do dano ou prejuízo. Está em Levíticos 24, 21. A restituição era proporcional ao prejuízo em coisas, seja de roubo ou qualquer outra coisa. E muitas vezes essa restituição constituía em 4, 5 ou 7 vezes mais aquilo que foi roubado. Você lembra da história de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Zaqueu falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu estava fazendo? Cumprindo a lei. A lei que foi estabelecida por Deus da restituição. Então, queridos,
Ou o cara morria, dependendo do crime que cometeu, ou ele era obrigado, forçado a restituir. Assim se consertavam os crimes na lei do Antigo Testamento. Pena de morte no Novo Testamento. Aqui aparecem alguns elementos interessantes. Como disse antes, eu vou só terminar de ler, não vou entrar a explicar cada texto, senão vou roubar o tempo dos comentários. Mateus 26, 52, onde Jesus, aí lá no Monte das Oliveiras, não? Diz, aquele que fere com espada, pela espada perecerá. Jesus fala isso. Aquele que fere com a espada perecerá. Então, já será morto com espada. Em João 19, 11, aqui vemos um texto muito interessante. Me encantaria comentar, mas eu vou limitar. Onde Jesus estava sendo interrogado por Pilatos. Lembre-se quem era Pilatos, gente. Pilatos era um homem, segundo a história, perverso. Ele representava um poder, uma ocupação, uma invasão de uma cultura, de um país sobre o outro, pela força. Ele representava o paganismo. Tudo aquilo que era contra Deus estava representado no Império Romano, em contra do povo judeu. E Jesus sendo interrogado por Pilatos. Jesus disse o seguinte, Pilatos fala assim, você não sabe, não me vai responder, você não sabe que eu tenho poder de mandar crucificar você ou te de libertar? Jesus fala o seguinte para ele, você não teria nenhum poder contra mim, você não teria nenhuma autoridade contra mim se não te fosse dado lá de cima. Jesus estava reconhecendo a autoridade de Pilatos como uma autoridade dada e respaldada por Deus. Gente, a lógica humana, a nossa conveniência humana jamais aceitaria isso. Esse raciocínio conveniente e tão necessitado humano, a gente não gostaria nem sequer de considerar essa possibilidade. Mas Jesus está dizendo que a autoridade que Pilatos estava exercendo contra ele tinha sido dada por Deus. E essa autoridade, sabe o que é? Para que era? Para decretar a pena de morte. Porque não foram os judeus que decretaram a pena de morte. Foram os romanos que decretaram a pena de morte contra Jesus. E Jesus estava reconhecendo a autoridade dos romanos para isso. Bom, nós vamos mudar, vamos avançar. Em Romanos, capítulo 1, versículo 32, depois de uma descrição bastante minuciosa do apóstolo Paulo com respeito a todas as maldades e todas as coisas horrendas, coisas horrorosas que o ser humano comete, de tipo de pecado em suas variedades, mais morbosos e coisas mais terríveis, Paulo ele termina o texto dizendo que estas mesmas pessoas perversas conhecem, olha bem, Paulo diz que eles conhecem a sentença de Deus sobre aqueles que praticam essas coisas. E a sentença que Paulo diz que eles conhecem, que é de Deus, é morte aos que praticam aquelas coisas que estavam descritas em Romanos, capítulo 1. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 6, aqui aparece o apóstolo Paulo novamente falando das autoridades civis, o que representa a autoridade civil. É um tema que não se fala muito nas igrejas, não somente no Brasil, na maioria dos lugares, na maioria dos países. Não é um tema que se trata, não é um tema que se estuda suficientemente. Qual é o papel das autoridades civis de um país em relação à igreja, em relação à fé cristã? Mas é um tema que deveria ser tratado. O ponto é o seguinte, eu só estou resgatando aqui uma frase somente, que Paulo menciona nesse texto. Depois vocês podem revisar o texto completo, ok? Diz que os magistrados, eles não levam a espada em vão. Essa expressão de Paulo, necessariamente,
necessariamente, ele está descrevendo implicitamente nesse texto que a pena de morte era uma realidade no seu tempo. Em Apocalipse 13, versículo 10, nos diz: se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Agora eu quero deixar com vocês, nessa última parte aqui, depois vocês podemos partir para comentários, ideias, perguntas, que vocês quiserem. Vou só mencionar o que já está escrito aqui. Em Êxodo 21, 12, Deus decreta a pena de morte, evidentemente, para o assassinato. Êxodo 21, 16, Deus decreta a pena de morte ao sequestrador. Êxodo 22, 19, Deus decreta a pena de morte aos que praticam zoofilia, que é ter relações sexuais com animais. Em Levíticos 20, 10, Deus decreta a pena de morte aos adúlteros, para o adultério. Em Levítico 20, 13, Deus decreta a pena de morte ao homossexualismo. E coloquei, ademais, Romanos 1, de 25 a 27, Paulo reafirmando essa realidade. Pena de morte ao homossexualismo. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5, Deus decreta a pena de morte ao profeta falso. Se o profeta profetizasse algo que não se cumprisse, ele recebia a pena de morte. Era muito sério ser profeta no Antigo Testamento. Por isso que os profetas no Antigo Testamento diziam: assim diz o Senhor. O que quer dizer isso? O que eu vou falar com vocês, não acrescento nenhuma letra, nenhuma sílaba. A tal qual vocês vão ouvir, assim foi que Deus falou. Ele tinha que cumprir essa responsabilidade. Então, era uma profissão muito séria e perigosa ser profeta no Antigo Testamento. Se ele profetizasse qualquer coisa que não se cumprisse, ele recebia pena de morte, decretada pelo próprio Deus. E Deuteronômio 22, do 23 ao 25, pena de morte decretada sobre a prostituição e sobre o estupro. O estuprador tinha também que receber pena de morte, decretada por Deus. E coloquei aqui, por último, em João capítulo 8, temos a descrição da famosa história da mulher adúltera, não? Que foi tratada por Jesus naquela situação. É interessante, querido, que os judeus pegaram pedra porque para lapidar, que quer dizer, matar aquela mulher, a pura pedrada, que era a forma que os judeus aplicavam a pena de morte. Interessante que o que eles estavam fazendo, sabe o que era? Olha bem, eles estavam cumprindo a lei. Tanto que Jesus não os repreendeu por estar fazendo aquilo. Olha bem, a razão pela qual Jesus repreendeu os judeus não foi porque eles estavam fazendo aquilo. Senão, qual era a verdadeira realidade deles e a motivação deles. Jesus, como Deus, em forma soberana, fez uma intervenção diretamente na consciência daqueles homens. Ele não disse a eles em nenhum momento que eles não podiam apedrejar aquela mulher. Ele falou: ok, podem apedrejá-la, porque a lei diz que sim, tem que ser. Mas aquele que tinha livre de pecado pode lançar a primeira pedra. Não, só nós. Interessante. Queridos, a leitura disso, esse material que é passado, eu escrevi esse material para distribuir para vocês. E eu quero somente aproveitar que estão mais já assentados, já não estão movendo-se tanto, para explicar o seguinte. A ideia disso, como já mencionei para vocês, é um tempo de reflexão. Ok? Esse é um tempo de reflexão, é um tempo de conversa. Eu, por ter trazido a introdução do tema,
evidentemente, eu tenho uma posição, eu tenho meu posicionamento frente a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou consciente de que aqueles que hoje sejam vocês aqui, ou sejam em outros momentos que sejamos juntos, tratando outro tema, eu estou consciente que pode haver pessoas que tenham um posicionamento diferente, ou que pensem, ou que creiam diferente disso. Isso não é um problema, ok? A ideia de ter esse tempo aqui é justamente para que as pessoas possam dizer, olha, eu penso assim, eu creio que é assim, eu penso que é desta maneira. E, claro, se alguém pensa alguma coisa de alguma maneira, tem que ter seus motivos, a base sobre a qual ele se apoia para pensar no que crê. Assim como eu devo ter a minha. Entende? Porque nós não podemos simplesmente ser assim, tá como aquele cara que era meio cangoso, ninguém que vocês estão falando para que eu me oponha. Entendeu? Por que você está em contra? Não sei, porque eu quero estar em contra. Só. Então, isso já não é, já não estou falando de... Isso não, nem sequer é uma coisa que deve ser concebida, porque, perdoa a expressão, mas isso é burrice. Isso é necessidade. Então, a ideia é a seguinte, toda opinião com respeito aos temas, que são temas candentes, são temas da atualidade que nós tratamos aqui, todas as opiniões são respeitáveis. E a ideia tampouco é tratar de mudar a opinião de ninguém. Essa não é a ideia tampouco. A ideia é refletir. Assim você vai escutar a mim, você vai escutar o Pedro, vai escutar talvez o Frank, vai escutar o Silas, a Renata. Então, vão escutar, e a ideia é que, tomando e ouvindo uns aos outros, é que cada um, na sua individualidade, possa estar tirando conclusões frente aos temas que sejam tratados. Me entende qual é a ideia, certo? Então, toda opinião é respeitada, ok? Seja qual for. Mas é importante que isso prevaleça durante todo o tempo da nossa conversa. E vai ser espontâneo. A ideia é que seja espontâneo. Ok? Então, estão em liberdade, vocês têm um tema aí, se querem perguntar, comentar, agregar. Paulo, voltando um pouquinho atrás do que você mencionou, com relação ao pouco de desculpa, a não depende de morte por tomar decisões contra um inocente, faz me fazer pensar o seguinte, não, isso na verdade não é nem um problema de contra o inocente, o problema maior é quem que vai dar o poder de ter a decisão. Porque como vivemos hoje um país muito corrupto, facilmente se dá esse poder a uma pessoa corrupta, poderia ser facilmente manipulada, que morreria e sairia da liberdade da pena de morte. Aí eu não sei ao certo se grande parte, se a minoria parte do claro, essa decisão. Não sei exatamente isso, sabe o que é. Mas eu acho que seria uma forma, se fosse população aleatória, seria uma forma de minimizar esse tipo de situação. Mas que hoje, se eu for um poderoso traficante, alguma coisa que alguém da minha gangue, ou da minha família for julgado a pena de morte, eu poderia facilmente pegar o juiz, comprar ele, com liberdade. Mas isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. Nós temos que entender que estamos numa sociedade absolutamente profunda e intrinsecamente corrupta. Totalmente, o sistema é corrupto. Agora, outra vez, nos deixamos levar pela onda do sistema, do establishment, ou nos chegamos firme com uma consciência mais inclinada para a Escritura, para a Bíblia. Entende? Nós que temos uma relação mais pena de morte mais clara para nós do que a de gente, por favor, eu peço para vocês que não percam de vista esse elemento. Um elemento real que eu estou mencionando para vocês. A sociedade tem sido como um movimento constante, contínuo, permanente. A sociedade se está secularizando e o humanismo hoje domina e controla o pensamento de toda a sociedade, todas as instituições da sociedade, todas elas. O humanismo. E as igrejas também têm sido dominadas pelo mesmo pensamento humanista. Se querer simplificar, é o seguinte: as conveniências humanas, os problemas, o sofrimento e a necessidade humana hoje é mais importante que o que Deus tem para dizer. Essa é a verdade. O famoso direito humanos.
Direito dos humanos, né? Eu não sei se alguém pode responder o que o Letícia, você foi mencionada. Você foi chamada à conversa. Se o julgamento, de qual forma é feito o julgamento de pena de morte de país fora, se é jogo popular ou se é decisão de cabeça do juiz apenas como é a causa, como é? Não tem esse termo aqui, então. Mas eu imagino que é pelo juízo, Pedro. Mas eu imagino que é pelo juízo. É claro que ele escuta. Mas eu acho que quem dá a decisão final é baseado nos fatos. Você nunca presenciou, não, né, Paulo? Essa caminhada sua aí. Que coisa? Tem uma história nos Estados Unidos, é uma história real. Eles fizeram até um filme, eu não cheguei a ver o filme. Mas era sobre um garoto que foi acusado de matar e estuprar um menino nos Estados Unidos. E aí ele foi condenado à pena de morte. Só que de 40 anos depois descobriram que ele não era pessoa. Então eles mataram a pessoa. Isso. Mas é aquilo que o Paulo mencionou. Se a gente levar em consideração a possibilidade de falha do governo ou dos juízes de decretar errado justamente uma pessoa, e o restante daqueles que deveriam se realmente ser condenados. E outras coisas. Pena de morte para muitos é morrer mesmo, mas para outros, o viver de prisão perpétua não deixa de ser um julgamento errado, tira a vida da pessoa. Não podemos esquecer, gente, esse detalhe que eu mencionei faz um momento. A Bíblia diz que você e eu não podemos matar, ok? E a Bíblia proíbe que nós matemos, ok? Individualmente. Mas esse poder, essa atribuição, sim foi dada ao Estado. O Estado tem esse poder. Poderia dizer que assim, não matarás, não assassinarás? Exatamente. Exato. Mais alto. Ah, não. Não, eu falo. Você está de Cristo? Ah, Não, eu falo assim. Antes de Cristo, era lei, né? Ou morreu. Depois de Cristo, bom. É graça. Eu não foi não merecer. me encanta esse comentário seu. Não, Me encanta, porque de verdade. É porque Deus conhece, porque às vezes a igreja, fala igreja em geral, foi um Deus muito mal, um Deus muito difícil de ser alcançado, um Deus muito perigoso, né? Você vai te claro, mas eu acho que a gente tem a misericórdia, né? Através de Jesus. Olha, é interessante o comentário que você fez. Primeiro, uma coisa, Deus não é difícil de alcançar, é impossível de alcançar. Ninguém pode alcançar a Deus. Impossível. Não, mas o contato também. O que quer dizer? Se Deus não nos alcança, Deus não alcança. nós não temos como alcançar. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é, nós devemos ter muito cuidado, como você disse, que estamos na graça. A pergunta é, quem está na graça? Que ser humano está na graça? Porque temos que pensar o seguinte. Lucas 16, 17, Jesus fala o seguinte: nenhum tio da lei vai cair até que todas as coisas se cumprem. Até que tudo tenha se cumprido. Jesus também diz em Mateus 5, 17, o seguinte: não pense que eu vim destruir a lei dos profetas. Não, abolir a lei. Não vim abolir a lei, vim cumprir a lei. Então, o que acontece? O problema é que hoje, muita gente, esse é o pensamento generalizado, okay? Que eu vou mencionar. Não estou falando necessariamente do que você falou, senão do pensamento generalizado. Existe uma tendência hoje, não somente para as pessoas que estão no mundo, senão pessoas que são cristãs também. Existe uma tendência a pensar o seguinte: a lei acabou e agora estamos todos, em forma universal, estamos todos debaixo da graça. Esse pensamento é completamente errado.
É completamente errado. Por quê? A única maneira de estar na graça é estar em Cristo. Exato, não, então fantástico. Por isso eu gostei do comentário seu. Entende? Hoje, mas existe esse pensamento universalista. Assim como a Igreja Católica pensa que todos são filhos de Deus. Isso não é certo. É completamente antibíblico. Entende? Agora, existe dentro do mundo cristão evangélico também esse pensamento, de que esse é um pensamento universalista. Não, é que já não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Quem? Todo mundo. Até o cara inimigo de Deus que está lá fora crê que está debaixo da graça. João 1,17 diz: a lei por meio de Moisés foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, você não tem como separar a graça da pessoa de Cristo. Então, somente está na graça aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo está na graça. Quem está em Cristo está na fé. E quem não está em Cristo está na desgraça. É o ponto da graça. Né? Então, é muito importante entender isso. E temos que hoje ter muita consciência disso, porque com certeza vamos poder ajudar muitas pessoas. E muitos irmãos também que têm um pensamento errado. As pessoas que não estão em Cristo hoje, eles permanecem debaixo da lei. A lei segue vigente para eles. É por isso que Jesus diz: nenhum tio da lei cai até que as coisas se cumpram. Que quer dizer, aqueles que não estão em Cristo, eles permanecem debaixo da lei. Porque não existe outro lugar. Ou você está na graça, ou você está na lei. Ou você está no novo pacto, ou você está no antigo pacto. Não existe um terceiro lugar. Nem tem como estar nos dois. Hã? Nem tem como estar nos dois. Não pode estar no outro. Exato, ou está nenhum ou está no outro. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. É impossível. Tem que ser adventista para isso. É por isso que Paulo fala que não há condenação nenhuma para quem está em Cristo. Exato. Porque pode acontecer da pessoa não estar em Cristo. Exato, totalmente. Então, a pessoa que não está em Cristo, querido, ele está debaixo da lei. Está debaixo da lei tem uma série de consequências. Eu estou falando de consequências explícitas na Bíblia. A pessoa que não está em Cristo está debaixo da lei, a lei de Deus. E uma das consequências de estar debaixo da lei é ser maldito. Coisa que nenhum pastor gosta de pregar, de falar dessas coisas. Tem que as pessoas se ofendam com isso. É maldito. Entende? E diz que aquele que está debaixo da lei, ele é culpado das 613 preceitos da lei. A lei consiste em 613 preceitos do Antigo Testamento. E se você vai em Tiago, olha bem, Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 10, Tiago diz: aquele que erra em um só dos pontos da lei é culpado de todos. Deus palavra, é culpado dos 613. Então, você vê no Antigo Testamento Deus falando, mandando o povo cumprir a lei. Você vê todo o texto. Buscar e me achareis, cumpra a lei, obedece aos mandamentos. A pergunta é quem cumpriu com isso? Ninguém. Só Cristo. Agora, por que Deus manda uma coisa que é impossível? Por que será? Qual era a intenção de Deus de mandar algo que ele sabia que era impossível? Provar para o homem que a lei não era o alvo. A lei não era a solução. A lei não era o propósito. Os judeus acreditavam que a lei era o alvo. Nunca foi. A lei, lamentavelmente, a lei, ela simplesmente define o seguinte para o ser humano. A lei diz o seguinte: você é um desgraçado, está debaixo da ira de Deus, você é inimigo de Deus, você está debaixo do juízo, está condenado para o inferno. O que a lei fala? A lei está para isso. Porque se o cara ele não descobre pelo Espírito de Deus que ele está debaixo da lei, está debaixo da ira de Deus, ele é inimigo de Deus, se ele não descobre isso pela obra do Espírito, ele nunca vai se arrepender da condição dele. Então é importante. Oi, Guilherme, bem-vindo. Tudo bem. Tudo bem, Guilherme. Paulo, e pegando esse gancho também, a gente tem que lembrar o seguinte: aqueles que foram chamados, aqueles que foram realmente resgatados, que as pessoas acham que está na graça, está tudo certo. Está tudo certo na Cristo. Agora nós temos um senso de responsabilidade. Se eu pecar, provavelmente
eu vou ter uma consequência. Se eu não me arrepender, a diferença da lei da graça é isso: o arrependimento, a misericórdia e o perdão. Então, se eu não me arrependo na graça do pecado que eu cometi, não sou mais pecador, mas se eu cometi um erro, vamos dizer assim, eu vou pagar por aquele erro, enquanto eu não me arrependo. Há consequências. Então, ou seja, as pessoas acham que é mais fácil efetuar da lei do que da graça. Eu acho muito mais difícil efetuar da graça. Porque, em primeiro lugar, é uma coisa que eu não mereço. Eu mereço, é um inferno. As demandas da graça sempre serão superiores. Né? Em segundo lugar, eu não consigo fazer nada sem que Cristo haja em mim, uma metanoia, para que eu tenha uma consciência e faça isso. Verbalizar, ou seja, uma ação nessa consciência. Entendeu? Então, ou seja, eu não tenho condição nenhuma de cumprir a lei. Tanto que Cristo a cumpriu por nós. Agora, isso tem que gerar uma consciência de quê? De que se eu não me arrepender, isso eu falo por mim, gente. Eu falo que eu, minha esposa conhece. Então, assim, se eu não me arrepender, se eu não não ter essa consciência realmente transformada, a graça de nada adianta. Então, é uma coisa muito séria. Vou falar, estou na graça, estou no amor. Tá, mas e a justiça? E o juízo de Deus, que Ele é o juiz? E as coisas que muitas vezes eu penso, que eu imagino de errado, a pessoa acha que, ou seja, Cristo colocou um limite muito pior para nós. Antes, você tinha que concretizar o ato. Hoje, se você pensa, você já pecou. Então, Cristo, ele afinou muito mais. Isso, o caminho é estreito, é verdade, né? Ele afinou muito mais a nossa condição humana e a nossa condição em Cristo. Não sou estou em Cristo agora, eu tenho muito mais responsabilidade do que direito. Eu não tenho direito nenhum. Porque o direito é de Cristo. Porque quem entra no céu, como a gente tem aprendido, quem entra no céu, eu não vou entrar no céu. Quem vai entrar no céu é Cristo. Agora, por eu estar em Cristo, eu vou adentrar ao céu. Isso é muito sério. Vamos de carona, né? Então, ou seja, eu não tenho mérito, eu não tenho argumento, eu não tenho nada. É igual, imagina, eu tenho conversado com o Paulo. Nós temos bons argumentos. Eu posso falar uma coisa, eu posso falar porque eu roubei, eu posso falar porque eu menti. Foi uma situação louvável, uma situação que eu estava precisando. Mas isso não vai justificar o que eu fiz. Porque foi errado. Então, quando eu erro, entendeu? Eu não tenho que buscar justificativa. Muitas vezes eu busco justificativa, mas eu não tenho justificativa. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade. Então, nós estamos na graça, é muito pior estar na graça, é um entendimento meu. Eu tenho agora responsabilidades, eu não tenho mais direito. Hoje eu não tenho direito. Hoje eu tenho que responsabilidade. Aí eu vou parafrasear Aí você dorme com um barulho desse na cabeça. São as regras do novo pacto, né? Então, assim, então é muito mais sério. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que, né, só para dar. Gente, mas sigamos movendo dentro da temática de hoje. Seria bom poder seguir escutando um pouco mais de opinião com respeito a isso. E quando a pessoa não faz, escolhe a pena de morte? É que? A pessoa pode escolher a pena de morte. Eutanásia. E aí, isso é pecado? Olha, outra vez. Praticar a eutanásia, outra vez. Aqui acontece outro problema. Olha bem. Eu vou dar um exemplo do que você está falando. Eutanásia seria um tema à parte, mas tudo bem. Eu vou dar um exemplo com respeito à eutanásia para você entender o conflitivo que é isso. É muito conflitivo. A modo de princípio, não deveria ser praticado. De fato, ele foi proibido na maioria dos países. É condenado na maioria dos países civilmente, a eutanásia. Mas eu quero contar um caso para você entender o quão complicado que é isso, da eutanásia. Houve um caso de uma mulher nos Estados Unidos que ela ficou internada como que foi em estado vegetativo e sofrendo muito. O que aconteceu?
E chegou um momento, os familiares diretos, pai, mãe, irmãos dessa mulher, essa mulher já era casada, tinha filho, tinha um marido. E o que acontece é que essa mulher, chegou um momento que a família queria que desconectassem essa mulher. Se desconectassem ela, ela morreria. E a família dela queria, pai, mãe, os irmãos queriam que ela desconectasse. Por quê? Porque eles estavam sofrendo com o sofrimento dela. Por isso eu estou falando com vocês. Muitas vezes, a necessidade humana vai querer se sobrepor àquilo que é, em princípio, uma verdade. Isso vai acontecer. Agora, por outro lado, estava o marido. E juntamente com o marido também estavam os parentes do marido. E havia também um grupo de pessoas da sociedade que se havia somado ao marido para dizer que não queria que ela que desconectasse a mulher, porque isso é um crime, eutanásia, não deveria ser feito. Isto foi levado à corte, foi levado a julgamento, isso em primeira instância. Na primeira instância, aquilo já criou um redemoinho, e já tinha já uma boa parte da sociedade já estava dividida. Um grupo da sociedade estava a favor e um grupo já em contra. Aquilo não se solucionou, aquilo chegou até a Corte Suprema dos Estados Unidos. O caso chegou à Corte Suprema dos Estados Unidos. E, para então, o país estava dividido com respeito ao tema. Imagina só. A favor e contra. Mas o que acontece? Chegou no momento, como chegou na Corte Suprema, a Corte Suprema tomou uma decisão. Por que a Corte Suprema tomou essa decisão? Era uma decisão inteiramente atribuível à Corte Suprema. Lembre-se que as leis americanas, a Constituição americana, ela está inspirada nas Escrituras. E a Corte Suprema tomou uma decisão de que sim, deveriam desconectar a mulher. Por quê? Por que eles podiam tomar essa decisão? Porque eles tinham sim o poder de decretar a pena de morte ou não. Quem morre ou não. Essa é a razão pela qual a Corte Suprema decidiu nos Estados Unidos desconectar essa mulher. Independente de quem gostou e quem não gostou, porque o país estava dividido. Então, é complexo? É. Porque aqui tem sentimentos, tem consanguinidade comprometida, tem paixões, tem familiaridade, tem laços de família envolvidos no tempo. Por isso é complicado. Assim como esse, tem vários outros temas que são complicados. Eu vou falar com vocês. Tem muitas coisas que hoje passa simplesmente baixo desconhecimento, inclusive da maioria dos cristãos, do que realmente a Bíblia fala com respeito a qualquer uma dessas coisas. Tem algumas coisas que são explícitas na Bíblia, mas tem outras que não são explícitas. São implícitas. E muitas vezes estes elementos implícitos vai levar ao cristão a colocá-lo numa posição de liberdade de consciência. O que quer dizer? É que ele siga a consciência dele em fazer ou não fazer. Entende? Porque não existe um mandamento ou existe uma situação precária, sentimental que a pessoa pode estar vivendo naquele momento. Ou uma pressão que não aguenta. Tá? Uma situação dessa aí, então, o correto seria sempre a autoridade tomar decisão. Com respeito à pena de morte, assim. Não, lá no caso da eutanásia, por exemplo. Bom, Ou de todo fato. agora, não, é que deveria, talvez deveria, mas isso não é necessariamente o que acontece na prática. Não, mas na prática, mas na real, é familiar que toma a Tem decisão. muita família que não toma Mas eu decisão. digo assim, o familiar tomar essa decisão vai contra o princípio de Deus. Ele não tem autoridade para exercer. A pergunta é que lhe importa, o problema é que lhe importa a esse familiar tomar essa decisão que vai contra o princípio de Deus se ele não é cristão. Gente, eu ia te perguntar, mesmo se você não tiver ouvido nenhum crime, eles podem decidir que se morre ou não? Não entendi. Então, você falou que o Supremo decidiu que ela ia morrer. Desigual a Paris, no caso, né? Mesmo se não tiver nenhum tipo de crime, eles podem ter essa decisão? Tem. Por lei? Logicamente, não estou falando de crime, né? Eu falo assim, porque eu falo... Aqui eles estavam, a Corte Suprema foi levada, foi levado o caso para que eles decidissem, porque ninguém. Entendi. Então eles aceitou o que eles decidiram lá e aconteceu. Entendi. Achei que não tinha. Não se trata de um crime aqui, era Entendi. outra situação. Entendi. É como se fosse uma história do Schumacher, que ficou lá vegetando,
Aí, como se fosse levar para o Supremo a decisão. Eu entendi, eu entendi. E aí tem uma questão que é colocada diante de uma situação dessa, Fala um pouco mais forte, Priscila, porque cristão. não podia reduzir um pouco aquele barulho da Fala mais alto. Gente, desculpe isso, porque eu tenho um zumbido no ouvido, e tem 2 ou 3 falando, aqui para mim não escuto nada, O Paulo tem um grilo de estimação dentro da cabeça dele. lamentavelmente. Fora o ser. Fora eu também fora. Então, um cristão, ele é confrontado com uma decisão dessa, seja de morte, ou seja de, até aquela que eu estava falando antes de alção de órgãos, qualquer coisa. Ele é confrontado, e aí vem aquele sentimento, ó, na hora, isso não interfere na salvação. Se a pessoa tomar uma decisão, por exemplo, eu tomei uma decisão e a minha consciência me permitiu fazer. Você pode dar um caso específico, ou mencionar assim, ainda que seja fictício. Como se fosse desligar o aparelho no familiar. Seja desligar no aparelho, seja. Decidir que eu vou desligar um aparelho um familiar. Eu sou cristã, eu senti a necessidade de desligar. Isso interfere na salvação, na minha salvação? Olha, a primeira pergunta que teríamos que fazer é a seguinte: qual pecado me poderia condenar? Que tipo de pecado me poderia condenar? Uma mentira ou um assassinato? O pecado se comete. Os dois é o mesmo tamanho. Olha, eu entendo essa pergunta, eu entendo perfeitamente. Eu vou te contar. Eu estava resistindo de não contar isso que eu vou contar. Tá? É uma situação pessoal que eu vivi. Também a menina, que elas sabem disso, mas vivi uma situação pessoal. Fiquei uns 3 anos na Bélgica com minha esposa. Nós fomos para a Bélgica porque a Michelle ela contraiu uma enfermidade. Nós estávamos no Chile naquele momento. Uma enfermidade que estava como degenerativa, que estava consumindo ela por dentro. Mas, ao mesmo tempo, ela estava grávida. Nenhum médico no Chile conheceu o tipo de enfermidade que ela tinha. Não puderam encontrar. Não sabiam o que ela tinha. Nós viemos para o Brasil. Chegamos aqui, ademais do problema da saúde da Michelle, nenhum médico no Brasil entendeu o que ela tinha. E, como se não fosse suficiente, o Collor, naquela época, confiscou todo o nosso dinheiro que estávamos passando pelo Brasil naquela época. Eu creio que a maioria de vocês não viveram esse momento. Talvez o Haroldo era de outra pessoa. Eu estou falando isso só de passagem para vocês entenderem de quando aconteceu. Aqui o governo Collor ele confiscou a poupança, as contas correntes do Brasil inteiro. Confiscou o pessoal e não devolveu esse dinheiro depois de 2, 5 anos. Nós estávamos de passagem pelo Brasil, indo para a Bélgica, buscando uma solução, uma resposta para o problema da Michelle. Ficamos no Brasil, íamos passar por 2 semanas no Brasil, ficamos 3 meses no Brasil. O dinheiro dos brasileiros foi confiscado, ninguém tinha dinheiro. Aquilo foi um problema gigantesco, talvez a Valéria se lembre disso. Aquilo foi um problema terrível. Então, nós ficamos aqui, amarrados aqui, trancados no Brasil, 3 meses com aquele problema de doença, que nenhum médico sabia o que era, e a gravidez aumentava, e a saúde da Michelle, ela estava morrendo, realmente morrendo. Até que uma irmã minha, que ela foi gerente de banco na minha cidade, ela já tinha deixado de ser gerente de banco, então ela buscou por todas as amizades dela, reuniu todo o dinheiro que foi confiscado mesmo, e me devolveu aquele dinheiro. Ela falou: quando o Collor libera, eu retiro o seu dinheiro. Eu falei: tudo bem, retiro. Graças a Deus, podíamos viajar para a Bélgica. E na Bélgica, uns especialistas descobriram que ela tinha uma enfermidade chamada mola. E o que consiste a mola? A mola era o seguinte: a gravidez da Michelle tinha já 3 meses. E todo o embrião dela completo ao redor do bebê
se tinha convertido em um tumor gigante. A placenta toda se tinha convertido em um tumor maligno. O problema da mola é que a placenta inteira era um tumor, mas o bebê seguia em plena saúde. Isso é o que os médicos me disseram. E os médicos me chamaram e me disseram, olha, você vai ter que descer, porque a Michelle já quase, ela estava já pálida, a pele já é branca, imagina, já estava como papel branco. Já não conseguia nem sequer pensar mais, nem falar. Já estava já e fraca, assim, magra, no esqueleto. O médico falou, olha, você vai ter que decidir como o bebê vai morrer. Asfixiado, de fome, ou uma intervenção no aborto. Eu falei, como está o bebê? Esse é o problema. O bebê está em plena saúde, mas o tumor vai terminar comendo o cordão umbilical e vai terminar agarrando o bebê também. O problema é que nós não temos como saber que esse tumor vai matar o bebê, sim ou sim vai matar o bebê. É questão de tempo. Você tem que decidir como o bebê vai morrer, só isso. A segunda é que você não pode esperar, você não tem tempo, porque esse tumor pode converter um câncer na sua esposa e ela também, e você vão morrer os dois. E eu falei, doutor, e quanto tempo eu tenho? Eu tenho uma semana. Nossa. Aí, E sabe, entrei num conflito de consciência horrível. Missionário já com mais de 30 anos, um conflito terrível de consciência. E eu comecei a orar dia e noite por aquilo, pedindo a Deus um milagre, porque eles não podiam fazer um aborto se eu não autorizava. E a única pessoa que tinha que autorizar era eu, porque a Michelle não estava em condições de tomar nenhuma decisão. E aquilo gerou um conflito de consciência para mim, porque eu sempre fui contra o aborto. Sempre fui contra o aborto. Aí eu orei uma semana, tinha um pastor amigo meu, muito amigo meu, um homem já maior de idade, ele sempre vinha, orava comigo, e orava, e o médico dizia, e a família da Michelle, que não são cristãos, a família começou a se somar e me pressionar para sim autorizar o aborto. Eu falei, não, vamos esperar. Eu falei, vamos esperar uma semana mais. Segui orando e a Michelle piorando. Passava a semana, o médico dizia, senhor, por favor, você tem que tomar essa decisão, senão os dois vão morrer. Eu falei, não, vamos esperar uma semana mais. E assim passei um mês inteiro, semana a semana, orando, pedindo a Deus um milagre, mas o milagre não acontecia. E a Michelle piorava, e ela estava já praticamente no momento, de qualquer momento ela batia as portas. Até que um dia esse pastor, amigo meu, um homem já muito experiente, muito mais experiente que eu, um dia ele se me aproximou e me disse, eu falei, Paulo, ninguém jamais vai poder te acusar e condenar, seja a decisão que você toma. Porque Deus sabe. E a pressão era tanto do hospital, do médico, da família, era tanta pressão, e eu aguentei essa pressão durante um mês, e orando um mês, e nenhuma resposta, nenhum sinal da parte de Deus no assunto. Foi tanta pressão. Ademais, eu tinha outras pressões mais, que era a pressão na área laboral, estava completamente já terminado com dinheiro, com recursos, não tinha nada, completamente já do lado financeiramente. Chegou no momento, a pressão foi tanta que no momento eu falei assim, ok, façam o aborto. Eu autorizei o aborto. Claro, teve que ser levada para Bruxelas para fazer o aborto, porque não era qualquer hospital que podia fazer aquilo. Fizeram o aborto e a partir daquele momento ela começou a se recuperar lentamente. E curiosamente, assim que aconteceu o aborto, eu consegui trabalho, porque eu estava sem trabalho também naquela época, consegui trabalho. Eu me lembro que eu saía, elas eram
Eram pequenininhos, assim como o Pedrinho, assim, com o Pedrinho e o Ariel, assim, a Daniela com a Petra. Eu me lembro que naquele tempo eu tinha que sair às 5 da manhã. Eu tinha que tomar um tramvia, né, aqueles pontes que vão pela cidade, até a estação de trem. Saía de noite, elas estavam dormindo, tomava um trem para Bruxelas, 50 quilômetros em trem para Bruxelas, para poder trabalhar na empresa lá. Terminava meu trabalho na tarde, todo o tramo de volta, eu chegava, elas estavam dormindo. Eu saía de manhã, estavam dormindo, eu chegava de noite, estavam dormindo. Eu nunca via elas. Verdade. Nunca via. Nunca brincava com essa. Não, era terrível. Mas sabe o que acontecia? O pior de tudo não era isso. Eu me lembro que aqueles 20 minutos no tramvia, 20 minutos no bonde, indo para a estação, de noite, céu estrelado, eu lembro que eu ia assim com a cabeça encostada no vidro do bonde, e durante um ano completo, um ano inteiro, eu seguia orando, perguntando a Deus por quê, e nunca, silêncio, silêncio. Eu, como missionário, na agência missionária, nos ensinaram o que era comunhão, o que era relação com Deus, o que era ouvir, ser direcionado por Deus, pelo Espírito. Eu estava acostumado com isso. Um ano orando, perguntando a Deus por que tinha passado, e não ouvia a resposta. Não. Deus estava completamente em silêncio. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro, todas as manhãs, durante um ano inteiro, o diabo vinha soprar no meu ouvido. Onde é que está a tua fé? Onde é que estava a sua fé? Onde é que estava o seu Deus? Você matou seu filho. Assassino. Todas as manhãs, às 5 da manhã, eu escutava isso durante um ano. E sabe, foi terrível. Até que um dia, eu me lembro que eu acho que eu decidi, eu nem sequer estava orando mais. Meu escape, minha fuga para tudo isso era o trabalho. Trabalho, eu mantinha trabalhando muito. Isso me ocupava a mente, me ocupava o tempo todo. Até que um dia, depois de um ano, eu estava no mesmo tramvia, assim, olhando as estrelas, em silêncio, sabe? E, de repente, depois de um ano, apareceu aquela voz familiar. Aquela voz familiar, sabe o que ele me diz, aquela voz familiar? Eu conheço o teu coração. E eu sei que se a situação fosse outra, eu sei o que você teria decidido. Isso foi tudo que eu escutei. Foi tudo que eu escutei. E aquele momento, sabe, foi como o meu coração viajou. Eu respirei de verdade pela primeira vez. Houve descanso no coração. Houve uma tranquilidade, a paz voltou. A voz do inimigo desapareceu completamente naquele dia. Sabe que as consequências da decisão da gente em certas coisas na vida são piores, às vezes, que a própria decisão que se toma. Então, nós, humanamente, nós não sabemos como vamos reagir em frente a certas situações. Não sabemos. É que eu falava com você, não, sobre aquele assunto da ação de obra. Eu tenho um posicionamento hoje. Mas eu não sei, como eu nunca estive naquela situação, eu não sei como eu vou responder na situação, se é que tivesse que viver isso. Entende? Agora, o diabo me acusou de assassino durante um ano inteiro, todos os dias, todo santo dia. Agora, eu sei que aquilo que eu fiz estava errado. Humanamente falando, todo mundo me justificou. Todo mundo dizendo, não, você fez a coisa certa. não, todo mundo, eu creio que eu fiz a coisa certa. Todo mundo. Ninguém, os cristãos mais devotos, ninguém me acusou de nada. Só na sua cabeça se culpava. Exato. Então, esse é o problema. Entende? Porque, agora, não tem pecado em Priscila. Não tem pecado que Deus não perdoa. Sempre que existe verdadeiro arrependimento. Falei que volta aqui, não é com nossos atos que vão vai nos condenar ou se vai nos salvar. Depende da decisão que a gente toma. Sempre foi por ele, por nós, vai falar. Exato.
Não, sabe, a gente, de repente, tem que viver coisas na vida que, sabe, eu te prometo que cada vez que eu vejo algum assunto, até hoje, vejo um assunto sobre aborto, ou que de repente aparece no Facebook a situação de Você relembra um tudo. bebê que vem a aborto, as lágrimas vêm, inevitavelmente, eu não consigo evitar. Até hoje, imagina, isso foi em 1991. Meu irmão estava nascendo. Eu nasci, Paulo. Não fica se acusando assim, não. Você fez uma troca? Renata, Fala mais um pouco sobre isso aí de você. Você lembra que veio pra eu ficar com a minha boca Ô, fechada? Paulo, me fala aqui que mês. Não, não era você, não. Não era você, não. Não, essa é menina? Não, aqui tá falando filha todo Eles olham a mundo. filha dele. Tá falando filha todo mundo. Mira, olha, na verdade, a Priscila, a pergunta dela é muito importante, porque todos nós estamos sujeitos a passar situações assim. Então, Ô, Paulo, eu acho o assunto também- olha bem, lembre-se disso, Priscila, não é o que nós fizemos, não é o que nós vamos fazer, o que define o nosso destino, senão quem somos e quem permanecemos. É a condição. Quem somos nós? Essa é a pergunta, não o que nós fizemos, mas quem somos, na realidade. Quem somos determina se vamos na eternidade com Deus Ô, Paulo, nem mesmo. ou nas trevas. Nem mesmo a intenção de que foi feita também não conta muito, não, né? Ou que intenção foi realizada determinada atitude ou decisão. A intenção do coração sempre vai ser tomada em conta, né, no juízo divino, sempre. Sempre. A intenção e o fato mesmo. Né? Por exemplo, dentro da pena de morte, dentro dos textos que eu passei para vocês, não mencionamos isso, mas tem um caso, por exemplo, que diz que aquele que comete assassinato de forma intencional, com malícia, de forma pensada, aquele tem que morrer. Mas pode acontecer, Pedro, pode acontecer que alguém mata o outro sem motivação ou sem intenção. Um acidente de carro, por exemplo. Exato. E a Bíblia menciona, inclusive, o cara fala assim, menciona da seguinte forma, no caso, o homem estava no campo com um machado, cortando lenha, e de repente o machado saiu do carro, voltou e bateu na cabeça do amigo, morreu. Isso não houve intenção. Disse que essa pessoa, ela não é passível de morte. Agora, o problema é, como existia uma lei que dizia dente por dente, olho por olho, o familiar mais próximo daquele que morreu ia buscar matar o outro. Porque por lei ele tinha que fazer aquilo. Olha, Por lei, ele tinha por lei. feito- Agora, por isso, Deus criou algo chamado cidade de refúgio. Que quer dizer, aqueles que mataram ficaria naquela sem situação. intenção, eles podiam se refugiar naquela cidade. E lá eles não poderiam- E lá, aquele que estava buscando olho por olho não pode entrar e matar o outro. A pergunta é quando saía esse, quando era liberado esse da cidade de refúgio, são e salvo. Na morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote que tivesse de turno morresse, olha bem, aquele homem era livre para poder voltar à vida normal dele e ninguém podia tocar nele. Então estava linkado à vida do sumo sacerdote? A liberação dele da cidade de refúgio. Sim. Aí tinha que guardar o sumo sacerdote dentro do quarto. Ou mandar matar o sumo sacerdote. Foi para mandar matar. o sacerdote é a figura de Cristo. Exatamente. Somente o sumo sacerdote podia liberar aquele da morte e da condenação de morte. Interessante, né? A figura de Cristo. Lembrando, voltando no assunto da eutanásia, a pessoa, no caso, né, uma situação Gente, presta atenção na pergunta, por favor. a intervenção da eutanásia, colocar uma pessoa nesse estado, né? Isso é considerado, biblicamente falando, tipo assim, colocar a pessoa nessa situação. Porque se não fosse isso, a pessoa morreria, sabe? Vamos colocar nos dias de hoje. Se não fosse essa intervenção no hospital, de colocar essa vegetativa, ela naturalmente morreria. Poderia. E essa intervenção é considerada, se a portaria tem alguma coisa? que Olha, possa ter? está enquadrado dentro daquilo que ninguém pode tirar a vida do outro.
A não ser, como já falamos do caso esse que passou nos Estados Unidos, que a corte, alguma corte decida que deve ser desconectado. Não. Não, mas tá falando o contrário. No começo da situação. Fala assim, a intervenção da medicina nessa situação na Bíblia é igual a doação de órgãos, certo? A gente doar órgãos. Nesse caso, a pessoa morreria se não fosse a intervenção da medicina. Nesse caso, tipo assim, na Bíblia tem alguma coisa que fala que não pode ter essa intervenção? Ou que pode? Ou... Intervenção para matar? Quer dizer, tem ajuda a continuar a vida, no caso. Manter a pessoa viva. Para manter a pessoa Hospital, no caso. Se é para ela morrer, mas o hospital não deixou ela morrer. Naturalmente, não Ela morreria Olha, se tivesse a máquina. É curioso, a Bíblia não faz referência nenhuma. É isso, entende? Mas aqui teríamos que buscar uma conclusão implícita dentro da Bíblia com respeito a isso. Agora, nós temos que pensar o seguinte: você está mencionando o assunto da eutanásia ou doação de órgãos. Gente, até 60, 70 anos atrás, isso não existia. Eu pergunto, o que se fazia antes? Oração. Entende? Agora, a tecnologia está aí, outra vez. É aquilo assim, eu preciso de um medicamento, porque hoje existe medicamento para combater certas doenças, que antes a pessoa morria. Toma ou não toma o medicamento, entende? Agora, eu creio que esse caso que você está mencionando, pensando nesse exemplo que eu estou dando para você, entra automaticamente, para mim, na minha opinião, entra automaticamente baixo liberdade de consciência. Liberdade de consciência. Entende? De manter a pessoa com vida artificialmente. Igual a vacina do Covid, por exemplo, né? A minha avó é da congregação cristã. A igreja lá fala que não pode tomar. Aí tem, né? Proibido. Não toma vacina. A igreja ela não pode proibir, as igrejas não podem proibir esse tipo de coisa, porque é um assunto de consciência individual. Entende? Eu creio, nesse sentido, eu estaria contrário à opinião da congregação nesse sentido. Agora, eu creio que é a opção dela não tomar vacina ou tomar vacina. É a opção dela. Ela fala, minha avó tem 86 anos, né? Ela fala que Deus já vacinou, que não precisa, que ela já foi vacinada por Deus. E na cabeça dele, se tomarem a vacina, é pecado. Tem muitas outras coisas que eu tenho sabido. Eu não sou da congregação, mas eu conheço mais ou menos como funciona. Tem muitas outras coisas que, logicamente, fogem daquilo que são os parâmetros bíblicos, da verdade. Falando também da pessoa, às vezes, assim, causar um acidente e matar sem querer. Eu tenho um amigo que ele teve um neném com 3 meses. O neném, a mãe deu mamar para ele, pôs no berço e falou assim: eu vou ali na farmácia pedir o neném para mim. Aí ele na sala e de repente ele foi, coisa assim, de 10 minutos, foi lá ver o neném tinha vomitado e afogou no vômito. Aí você perdeu a oxigenação no cérebro e ficou vegetando. 10 anos. Aí com 10 anos o neném morreu. Sim, alimentado pela sonda, tudo. E tem 8 anos que o neném morreu. Até hoje ele se culpa. Tipo assim, eu fico com dó. Às vezes você tenta falar com um acidente, podia ser qualquer pessoa, podia ser a mãe e tal, mas por que eu não estava lá? Por que eu fui ficar longe? Tá? E é tão. Tem muita gente que vive isso, né? Aí ele sonha com o neném de noite, é muito, a cabeça fica perturbada. Né? Eu me colocando no lugar dele. Eu creio que é aquele tipo de coisa, né? Você viu aquele ditado que fala assim: olha, eu não sei porque eu estou batendo você, não, mas eu sei porque você sabe por que está apanhando. De repente a pessoa se sente culpada porque, de alguma maneira, ela está em falta, em déficit em relação àquela outra pessoa. Por isso acontece algo grave e a pessoa sente a culpa. Pode ser algo assim. Bom, voltando ao assunto do esporte, eu estava pensando uma coisa, né? Estava pensando na questão da graça, da lei, e eu fiquei pensando, por exemplo, em países onde a pena capital é algo legalizado, a gente não pode falar que um cristão caiu na graça porque no país dele pratica a pena de morte. Porque se nos Estados Unidos é liberado pelas autoridades do Estado, você tem esse poder natural. E existem cristãos lá, se a gente falasse que não poderia
curioso, mas no caso dos americanos, olha bem isso, no caso dos americanos, os estados americanos que ainda conservam a pena de morte são os estados mais cristãos de todo o país, onde existe o maior número de conservadores cristãos. É justamente nos estados onde permanece a pena de morte. Os estados que estão abolindo a pena de morte, justamente não existe tanto cristianismo. É curioso. É uma questão complicada, porque pensar o que é justiça, justiça é a medida exata, é algo justo. Então, se eu mato alguém, é justo que outra pessoa morra, porque isso seria igual de mim, né? Não sei, isso seria justiça. Então, por exemplo, uma pena para alguém que mata seja menor que isso, é como se tivesse condição. Mas, ao mesmo tempo, para outras coisas, ou aplicar a pena de morte sabendo quanto é falho no nosso sistema de Estado, aí eu já não sei. Olha, o problema não, eu creio que não é tão complicado entender o que está acontecendo. Primeiro, temos um Deus, olha bem, que todas essas penas de morte que foram mencionadas no texto foram estabelecidas por Deus. Foi ideia de Deus, não foi ideia de nenhum homem. É difícil conciliar um Deus que estabelece pena de morte por tantas coisas, tantas causais, assim. Conciliar esse Deus que estamos mencionando, desta forma, com o Deus amoroso do cristianismo dessa época. Parece que estão falando de dois deuses diferentes. Será que foi Deus que mudou? Ou foi nossa mente que se perverteu? Acho que mais uma prudência também é pensar que talvez o ato de Deus estabelecendo a pena de morte é mais misericórdia do que juízo, no sentido de estar praticando uma maldade por muito tempo, quanto mais pratica, mais juízo ela para si mesmo. Então, morrer se não acha Porque ele sabe o coração. Ele sabe. Deus quando olha o coração. Misericórdia para ele e para quem está sofrendo, né? Exatamente. Então, é pensar nisso lá também. E Deus... Por isso que eu gosto mais de Deus justiça do que o Deus amoroso. É porque a justiça de Deus, é porque a gente está acostumado, por exemplo, Paulo, a gente está acostumado a uma justiça divina meia boca. O que é meia boca? Né? Sendo que Deus fala sim, não. Para nós, sim, não, é um absurdo. Absurdo. Posso, Deus? Não. Posso, Deus? Sim. Mas, Deus, e se? Não. Interessante, né? É igual a gente criar filhos, né? Não, se você fizer assim, papai faz. Como se fizer assim? Está errado, é não. Vai aprender assim. Não, olha, outro exemplo disso, outro exemplo concreto disso. Eu gosto muito de mencionar isso, porque isso define bastante o que nós estamos vivendo. Estamos em uma sociedade com conceitos e valores tão diluídos, que não conseguimos assimilar certas verdades bíblicas. Por exemplo, na Bíblia não existe a ideia de passado, presente e futuro. Na Bíblia só existe passado e futuro. Porque a ideia do presente, olha bem, a ideia do presente só se aplica de uma maneira. Em Deus. Cristo. É o único presente na Bíblia, é Deus, o Cristo. Por quê? Porque isso que eu estou falando com você já ficou atrás, já é passado. Então, o judeu pensa assim. Por que o judeu pensa assim? Porque Deus pensa assim e porque a Bíblia está escrita dessa maneira. A Bíblia está escrita dessa maneira. Olha bem, outro exemplo concreto. Nós pensamos, por exemplo, o Haroldo. Alguém perguntou, você gosta do Haroldo? Eu falei assim, olha, eu não conheço o Haroldo muito, não. Na verdade, eu não conheço ele muito, não, mas eu não tenho nada contra ele, não. Mas você não é amigo dele? Não, não sou amigo dele, não. Mas então você não quer saber, não gosta do Haroldo? Não, eu não tenho nada com ele, eu nem conheço o Haroldo, nem é parte da minha existência. Eu não estou a favor nem contra do Haroldo. Eu estou neutro com respeito ao Haroldo. Você sabia que a neutralidade não existe na Bíblia? Olha bem, é no Antigo Testamento.
Josué guiando o povo de Israel pelo deserto. E, de repente, Josué, entre aquelas saídas dele, aquelas escapadas dele para orar, aparece bem um personagem caminhando em direção a ele. E Josué, o que ele faz? Olha aquele personagem, pega a primeira coisa que ele faz, pega a espada. Ele pega a espada e diz para aquele viajante o seguinte: você é dos nossos ou é inimigo? Olha a perguntinha. Josué perguntou para o viajante desconhecido: você é dos nossos ou é inimigo? Imagina se aquele cara vivesse no século XXI. Aquele cara vivesse: oi, vamos com calma, meu amigo. Eu não conheço você, eu não tenho nada a ver com você, eu não sou seu inimigo, não conheço, tampouco sou amigo seu. Não sei de que povo você está falando, não sou amigo, mas até que eu olho para você e me parece um cara simpático. Mas eu não conheço, não sou a favor nem contra a sua. E Josué vai falar: compadre, melhor puxar sua espada. Olha bem como pensa. Agora pergunta: por que Josué pensava assim? Sabe por que pensa assim? Porque Deus pensa assim. Olha bem, a Escritura, a Bíblia está escrita dessa maneira. Olha, eu te dou outro exemplo agora no Novo Testamento. Cristo. Jesus aparece lá em Mateus 12, se não me equivoco. E diz o seguinte: aqueles que estão aqueles que comigo não juntam, esparramam. Aqueles que não estão comigo, olha bem, Jesus, aqueles que não estão comigo estão contra mim. Jesus falando exatamente como Josué no Novo Testamento. Alguém do século XXI escuta Jesus falando isso, esse Jesus é intolerante. Esse cara é um intolerante, é um talibã, Jesus. Porque como ele pode dizer isso? Como é que ele pode dizer que se eu não estou bem, eu não estou com ele? É verdade, eu não estou com ele. Mas ele é até simpático, ele me quer até bem, eu não estou contra ele. Olha o pensamento do homem desta geração. Jesus está falando: você está comigo, cara? Você está comigo? Não. Então você é meu inimigo. Olha, não deixa ninguém em zona de conforto. E essa neutralidade traz problema. Essa neutralidade não existe na Bíblia. Não existe. Nós hoje colocamos os nossos óculos da neutralidade, os nossos óculos relativistas, os nossos óculos humanistas e queremos interpretar a Bíblia. Frio, morto. Se quiser que. Mateus 12:30, né? É como os dias de hoje falam, o homem e a mulher que se relacionam, falam: nos conhecendo, não sei se vai dar certo, não vai. Fica aquele assim. Eu falo por experiência própria. Eu vivi com a Carol, já tem um filho, eu conversando com o Thiago, e pode ter um comentário. E vocês são casados? Eu só não tá em pé. Aí eu falei: não, eu sou com ela desse tempo. Aí vai casar, mas eu não sei, eu acho que não. Isso era um pouco. Rapaz, se você fosse meu filho, não, se ela fosse minha filha, eu tinha quebrado o filho. Aí você tinha uma filha de uma casa da mãe do pai para falar isso, não sabe que é uma não quer assumir a verdade. E hoje eu vejo mesmo que os problemas que eu enfrentava na época com o casal, né? Era doloroso. Aí depois que eu conheci esse princípio. Agora quem quer quebrar você é a Carol. Só mudou o personagem. Só. Agora é um papel, né? Paulo, ele está com uma dúvida aqui. Não, pode essa situação. Uma pergunta sobre Deus, Jesus, conforme com poucas coisas tem menos coisas. Se eu mostrar algo melhor, tipo, eu falo algo que pode ser menos, matéria, a vida em si. Se eu mostrar algo melhor, eu não fico sentado lá atrás. Aquilo que você falou agora, comodidade, a dificuldade, a adversidade. Eu acho que Deus quer isso para mim conseguir. Eu não entendi isso da... Entendeu, mas não entendeu. Eu entendi, mas não entendi. Essa é a correta, é dizer o seguinte: que Cristo nunca vai querer uma pessoa que ela fica bom e se conforma com o pouco que ela tem. Não em situação
Não, em geral. É como se dissesse assim, eu, Pedro, eu concordo com o que eu tenho, eu não quero mais nada. Diferente do que gratidão. Pô, você está aí na frente do sol, vai ficar aqui para mais nada, quer dizer, não querer mais. Se correr das dificuldades, né? É. Olha, Conforto, só quero conforto. E a gente enfrentar os resultados. olha, uma coisa que nós vemos, a gente analisa os fatos, não, os fatos da história. Os fatos da história. Todos os seguidores de Cristo, partindo com os discípulos dele, partindo com aqueles primeiros discípulos dele, todos eles pagaram um preço muito alto, um preço terrível, um preço extremamente difícil, por ser seguidor de Cristo. Hoje, nós estamos vivendo uma geração, por isso estou falando de uma geração chamada cristã, ou cristianismo dessa geração, que hoje eu não tenho minhas dúvidas sérias se o cristianismo desta geração é verdadeiro e cristão. Porque hoje, por exemplo, as pessoas hoje, a maioria dos seres humanos hoje crê, olha bem, se tal coisa é boa para mim, é de Deus. Se tal coisa é ruim para mim, segundo eu, é do diabo. Esse pensamento hoje está plasmado na maioria das pessoas que se consideram cristãs, né? Se aquilo resulta bem, é de Deus. Se aquilo resulta mal, é do diabo. Entende? Esse pensamento é uma das maiores mentiras que o ser humano tem conquistado as mentes das pessoas. Paulo, é sobre sentir raiva das pessoas. Faz tudo errado. Se qualquer. Faz tudo errado. O cara é gosta de Deus, cara. Só naqueles atos, eu sinto raiva disso. Errado. Olha, outra vez, a raiva, olha bem, a raiva é uma emoção, é uma emoção que, por exemplo, se você pode, a ira ou a raiva, pode existir uma raiva que é indevida, que é pecaminosa, a qual amerita arrependimento, mas existe também uma raiva, uma ira que é justificada. Entende? Porque eu estou passando por essa fase. Exato. Agora, esse sentimento, seja pecaminoso ou não, isso vai cobrar valor ou sentido, Guilherme, uma vez que você está vivendo a fé em Cristo. Até você não viver a fé em Cristo, esse sentimento não significa absolutamente nada. Isso não acrescenta nem diminui nada. Entende? Por exemplo, esse comentário que você fez, isso que te provoca essa sensação. Deixa eu falar uma coisa que eu tenho repetido muito nos últimos 20 anos. Agora eu estou mais tranquilo, mas muita gente, de repente, não gostava de me escutar por isso. Vou falar o seguinte, hoje, olha bem, os templos, chama-se católico ou evangélico, não importa, os templos, ademais de ser um elemento não bíblico, porque não está na Bíblia, os templos, eu considero, honestamente, com as exceções daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus que estão ali dentro. Olha bem, com as exceções que estão ali dentro, que geralmente são a minoria, nunca é a maioria. Os templos hoje, para mim, são a muleta dos hipócritas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque no templo, olha bem, segundo a lei do Antigo Testamento, que é verdadeira, no templo estava a presença de Deus, no templo estava a comunhão, no templo estava a adoração, no templo estava a santidade, no templo estava a verdade. Olha bem. Então, as pessoas estão do lado de fora, fazem e desfazem como querem.
e vão no templo, quando a coisa fica preta, quando a cobra fuma, eles vão para o templo para buscar todas essas coisas. Por isso é a muleta dos hipócritas, porque sai daí, segue com licença para matar. Entende? Segue com licença para seguir fazendo o que quer. Por isso, você tem uma coisa hoje que, curiosamente, ironicamente, é uma verdadeira oposição à verdadeira fé cristã, é justamente o templo. Por quê? Imagine se o cristão verdadeiro hoje descobre que não existem mais templos de pedra, de tijolo, de madeira. Isso está no Novo Testamento. Em Atos, fala que o Deus Todo-Poderoso, já não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Imagina se cada cristão descobre, ele sendo um verdadeiro cristão, que o corpo dele, a vida dele humana, é o templo onde Cristo quer habitar. E que esse templo ele tem que tomar locomoção pública, esse templo ele tem que levar para o trabalho dele, esse templo ele tem que levar para a universidade, para a faculdade, esse templo ele tem que entrar no negócio, esse templo ele tem que levar para ruas. Esse é o templo. Imagina se o cristão descobrisse de verdade isso. Ele sabe aqui, mas imagina se descobrisse de verdade isso. Como as coisas mudariam? Como as coisas mudariam? Aqueles templos de pedra estão mais bem cuidados que esse. Aqueles templos de pedra se gasta mais dinheiro neles que nesse. Por quê? Está tudo deturpado. Está tudo fora de lugar. Passamos a Bíblia hoje num sistema chamado cristianismo, passamos a Bíblia, não fica nada de pé. Nada fica de pé. Estou falando do sistema. Porque igreja hoje são pessoas. São pessoas. Lá no Chile me fizeram essa pergunta, quando eu estava lá. Ô Paulo, como missionário, o que você acha da igreja do Chile? Eu falei, qual das duas? Eu falei, como que qual das duas? Eu falei, claro, tem duas. Tem a igreja dos homens e tem a igreja de Cristo. Qual das duas? Porque a igreja de Cristo, a Bíblia fala que ela é invencível, santa, pura, indivisível, indestrutível, invencível. Essa é a igreja de Cristo descrita na Bíblia. A igreja dos homens não vale a pena nem descrever. Eu poderia dar tantos detalhes que você ficaria até tonto. A igreja dos homens. Agora, sabe qual é o problema? A igreja de Cristo ela é subversiva. Olha bem o que eu estou falando. Porque os agentes da igreja, eles estão aí infiltrados em todas estas igrejas e templos por aí. E cuidado, você pode estar sentado perto de um agente e você não sabe. Um agente da igreja de Cristo. É por isso que a verdadeira igreja, ela é indestrutível, ela é indivisível, ela é invencível. Porque não tem como, é impossível agarrar a verdadeira igreja. Se houvesse uma perseguição cristã no sistema do governo, hoje, sabe atrás de quem que eles vão? Os templos. Dos cleros e dos templos. Sabe onde a igreja mais floresce no mundo hoje? Sabe onde a igreja verdadeira de Cristo mais floresce no mundo? Em Cuba e na China. E na Coreia do Norte. E no Irã. Por quê? Porque as igrejas seguem funcionando como funcionava no Novo Testamento. Pelas casas, como seguem funcionando. Seguem e sabem que estão sendo perseguidos, sabem que compromete a vida, se são pegos. Então, os verdadeiros permanecem. Eu falei, o Fidel Castro é o melhor teólogo que eu já conheci na minha vida. Ele mantém as igrejas cristãs de Cuba funcionando como uma igreja primitiva. A diferença é nossa. Porque ele não permite templos, mas ele tolera as igrejas nas casas. É o que a igreja primitiva fazia. E é onde as igrejas mais crescem, nas casas. É interessante. Onde as igrejas são melhor, recebem maior instrução nas casas. Hoje eu ouvi uma entrevista de uma moça lá de Minas, e ela era líder de louvor, ela tem 2 filhos, e aí
ela, muito simples assim, vida de louvor, marido, filho, tanto trabalho, e aí ela explica para ele, ó, a primeira vez que eu falar com você, você tem que me obedecer. E aí disseram que na mesma hora o Espírito Santo falou para ela assim, é? Primeira vez que você falar com ele, eu tenho que te obedecer. Por que você não me obedece? Por que você não é o meu exemplo, né? Por que você não é minha semelhança quando você está dentro de casa? Você está pregando para ele, por que você não vive? Se ela não obedece, ela falou, né? Eu não obedeço Deus na primeira vez que eu falo. Mas exige do filho. Mas exige do filho. Essa hipocrisia. Isso é o que a Bíblia diz. Não desperteis a ira com vossos filhos. Pais, não façam isso com seus filhos. Isso, quando o filho se vê injustiçado por viver a hipocrisia, e está impotente, não pode fazer nada. Isso gera rebeldia nos filhos. Aí, consequência de vida, a hipocrisia dos pais. Isso gera hipocrisia, isso gera rebeldia. Já não tem comentário mais sobre o tema da pena de morte, gente. A ideia, olha, são 20 para as 9, a gente vai arrebentando às 9, não mais do que isso, a gente vai parar antes. Pessoal que chegou depois, se tiver você. Gente, eu quero só aproveitar para passar a propaganda, né? Nós queremos fazer esse tipo de encontro pelo menos uma vez por mês aqui. Temos uma lista de temas, não sou eu que vou decidir, os diáconos eles decidem quais são os temas que vão ser tratados. E, geralmente são temas candentes, são temas que estão, como se diz, são atualizados. Nós cremos que a Bíblia tem um posicionamento para cada um deles. Então, a ideia é que vocês sempre serão muito bem-vindos. E lembre-se, não é ideia convencer vocês do contrário, absolutamente, senão convidar você para refletir com aquilo que está sendo falado. Nada mais do que isso. Paulo, tem algum motivo das execuções serem cadeira elétrica ou injeção letal? Ou isso é aleatório? Olha, a forca era, no começo, nos Estados Unidos, era a forca. Depois veio o tema das cadeiras, a cadeira elétrica, mas isso veio lá pelos anos 50 para frente. E depois, mais tarde, até hoje, prevalece mais a injeção letal. Né? Dizem que isso é a forma mais humana de aplicar a pena de morte, a injeção letal. Morre de uma vez, de sorte tanto. Dizem que é, né? Mas ninguém Vai saber. Do jeito ali para falar, né? Imagina quando era devorado por milhões de Eu falei para ela, eu tô pensando, você viu? Eu queria esperar, eu fiquei sabendo que eu só não quero chorar. Você falou, eu falei para eu queria ver hoje. Talvez seja a mais misericordiosa de todas, talvez. Muito bonito. Parece a mais feia de todas, mas acho que é a mais misericordiosa. Acho que é a morte. Eu chorei.